Olá, tudo bem? Graças a Deus. Eu tenho agora um assunto muito delicado, mas se aconteceu comigo é porque precisava ser relatado. A morte de um viciado. Prestem bem atenção ao que Jesus fala. Foi muito impactante para mim. E tenho certeza que será para vocês também. Na missa, o assunto girava em torno do suicídio do rapaz viciado em drogas e o desespero da mãe que se viu rejeitada pelo padre. Ele se recusou a celebrar a missa de corpo presente. Olha o que Jesus falou. Filha, um dos pontos importantes de tua caminhada é essa tua excepcional entrega aos sentimentos nobres que, vindos diretamente de nós, te envolve completamente, como no caso da mãe que perdeu o filho para o maligno. Tua comoção foi ao extremo do sofrimento partilhado, podendo sentir a dor dessa mãe diante da derrota implacável. Suicídio de um filho. Imagino que seja. Filha, como bem disseste, tu levarias o teu filho nos braços para me entregar, confiante em minha misericórdia infinita. E com razão, filha amada, este seria o gesto de quem reconhece que não há outro caminho. Negar uma missa a esta criatura em desespero contraria minha misericórdia e escandaliza os que já me conhecem em profundidade. Jamais eu poderia negar a quem quer que seja se a opção não for a de estar afastado do meu convívio. Se não foi a opção de estar afastado do meu convívio. Nos corações, prestem atenção, somente eu sou capaz de penetrar no coração de quem se matou. Não te enganas ao sentires a dor da não acolhida em minha casa. Não existe maneira de que não sejam abertas as portas a qualquer que seja o caso ocorrido. Com certeza sentiste como se fosse contigo e te revoltaste contra a negativa do sacerdote. O importante é saber e conhecer a intenção nestes corações de ambos os lados, da mãe e do sacerdote. Estaria esta mãe imbuída de dor e de arrependimento, tentando apaziguar suas acusações interiores? Ou seria apenas um luxo de sua vontade em parecer mais fervorosa do que é perante os demais?
Filha, se a ti acontecesse algo semelhante, eu mandaria anjos celebrarem a missa de corpo presente. A ti, em primeiro lugar, por estar contigo naquele momento. Para estar comigo. Mas estaria aquela mãe disposta a me encontrar verdadeiramente? Teria ela esta união comigo? Não posso negar ajuda a quem quer que seja, desde que esta ajuda seja buscada em tempo. As drogas. Essa ajuda buscada em tempo. A um filho drogado. Houve muita omissão quando ainda haviam recursos. Quando ainda havia recursos. Omissão. A caminhada foi longa, o que poderia ter sido evitado um desfecho tão drástico. Ele devia ter passado anos, na drogadição. Muitas missas foram perdidas, muitos momentos de acolhida e amor em que não fui lembrado. Eis os humanos e suas vidas desfocadas do verdadeiro sentido. Depois da morte, o destino está traçado, não vai mudar em nada. E não adiantaria o desespero alucinante de uma mãe que não deixou de lado seus interesses terrenos para se voltar mais àquele que poderia salvar seu filho. Não julguemos a conduta de um sacerdote que em seu interior simplesmente leu a cartilha de regras, as regrinhas, benditas regrinhas, mas se esqueceu de exercer seu papel de pastor e pai na igreja, que tem justamente a obrigação de acolher os meus filhos, sejam lá o que forem. Incrível isso. Esta mulher, por pecadora e omissa que seja, continua em meus planos de salvação. O que esse sacerdote não se importou nem com seu grito por acolhida e ajuda. Negou o amor misericordioso ao simplesmente fechar-lhe as portas da igreja. Fechou a porta. As malditas regrinhas. É por isso que Jesus disse que toda regra haverá exceção. Lastimável, filha. Quantos estarão se ausentando de minha casa em função do egoísmo desse sacerdote? Como não acolher filhos dispersos e acachapados pela dor da derrota e da violência do mal que canta vitória nesses casos extremos? Satanás comemorou a morte.
Sim. Filha, sei que existem regras e procedimentos que não se norteiam por minha vontade, apenas como regras gerais, regrinhas, malditas regrinhas, escritas pelos homens, escritas pelos homens. Não se norteiam por minha vontade, apenas como regras gerais, como ordem estabelecida para casos que de geral não tem nada. Gente, é individual. O julgamento de Deus é individual. Negar amor misericordioso, cada caso é um caso. E justamente para isso existe a ação do Espírito Santo que age como mediador em casos extremos como este. Alguém implorar acolhida e não encontrar na minha casa? Essa mãe subiu no altar, chorando, implorando. Que ele recebesse ao menos o corpo do rapaz e desse as bênçãos aos que ainda permaneceram vivos, os amigos, os parentes, desse a bênção, a família. Desperdiçaram a oportunidade de uma aproximação maior através da dor. Esta é a igreja que precisa ser lavada e renovada para que minha misericórdia esteja presente em que circunstância for, sem julgamentos exteriores de almas atormentadas e sofridas que buscam me encontrar. Poderia ter sido a conversão dessa mãe. Não, as portas foram fechadas. Lastimável, filha, lastimável. Jesus. Gente, isso é muito forte. Eu me lembro como se fosse hoje. O impacto que eu tive. Eu não presenciei essa mãe subindo no altar implorando para o padre, para o sacerdote. Eu cheguei logo depois e vi o tumulto que criou-se na igreja. Uma mãe implorando, o filho tinha acabado de se matar. Completamente fora da razão, né? Fora de consciência. As drogas alucinaram a ele, como muitos. Quantos casos de suicídio assim? Estão absolutamente dopados. Agora você veja a análise que Jesus faz. Os dois lados. Será que alguém pensou em algum dos dois? Eu realmente pensei no lado do sacerdote, eu não podia acreditar. Por quê? Porque eu conheço essa misericórdia de Jesus. E sei que para um filho meu ele mandaria anjo celebrar.
Mensagem estupenda, estupenda. Diante de uma fatalidade, veja o amor de Jesus, a capacidade dele. Abrir portas, acolher, independente das regrinhas humanas. É um absurdo o que fazem. Não batizar a criança, se o pai não foi batizado, se não casou na igreja. O que a criança tem a ver com isso? Como Jesus falou, Deus não tem netos, Deus tem filhos com a sua vida própria. Não é porque o pai pecou, o filho já tem que nascer com o pecado. Não, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Cada um é filho. A criancinha é filho, não é neto. Como não batizar uma criancinha? Eu fico muito comovida. Conhecendo esse Jesus e contrabalançando com a igreja. Não está dando. Não está dando. Foi tudo muito alterado. É impossível continuar assim. A misericórdia divina e a igreja que fizeram. E querem continuar. Esse que é o maior problema. Ninguém quer mexer nada. Nas hierarquias, nos luxos, nos pecados, nas pedofilias, falta de fé, as regalias humanas, ninguém quer mexer. Não pode mexer, não pode mexer. Diante dessa misericórdia que implora para que abram as portas a todos, seja lá como for. Casado, não casado, drogado, não drogado, gay, não gay, abre, acolhe. Quem conhece a alma dessa pessoa é Deus. Ninguém mais. Então não é regrinha humana que vai dizer sim ou não. Gente, vamos acordar. O que o Papa Francisco está tentando fazer é exatamente isso, eliminar qualquer tipo de julgamento. Quem sou eu para julgar? Ele já disse, numa viagem de retorno de um país aí. Quem sou eu para julgar? O Papa falando exatamente o que Jesus falaria. João Paulo II já começou com essa luta de reunir a todos, acolher a todos, budistas, ortodoxos, etc, etc. Abriu, tentou abrir, mas veio o machado de Satanás, aquele que não admite mudança para a igreja continuar assim, tirana,
madrasta. Aquela que está todo mundo fugindo. A humanidade está fugindo da Igreja Católica, por quê? Porque é só lei, 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 lei. Não tem amor, não tem acolhida, não tem aquele abraço que encontram nas outras igrejas. Estão entendendo? Vou parar por aqui, porque é longo. Seria longa demais essa análise. O que estão fazendo? A hipocrisia existente em sacerdotes que se sentem superiores, santos. Não, tem que seguir o que está escrito. Não tem nada no coração? Está vazio? Não tem amor nenhum? Não tem compaixão? Conheceu Jesus realmente? Ou só leu lá as... Sentiu Jesus no coração? Sente? Não. Não. Tem um ofício, uma profissão, é padre. Um ofício, como qualquer outro. Sem essa doação de alma, sem conhecer o mestre. Deixa eu parar por aqui. A revolta é grande. É por isso que Jesus vai voltar. Começar tudo de novo. Gente, não pode continuar assim. Não pode. Quantos estão se afastando? Já se afastaram. Vamos entender de uma vez por todas por que está acontecendo tanta coisa. Tudo planejado por Deus, querido por Deus. A verdade surgirá e nós vamos entender exatamente tudo. Vamos ficar firmes com a igreja que ele fundou e que ele permitiu chegar até onde chegou. É desta ele que vai fazer a faxina. Não são os tradicionalistas. Não, eles não têm poder de coisa nenhuma. Não é função deles. Criem outra igreja, com os mesmos rituais, com as mesmas regrinhas. Cria outra igreja. Jesus está mostrando a que veio. Misericórdia. É final da era de misericórdia. Beijo a todos. Tchau.